Bom dia a todos! Agora iniciaremos mais uma aula de fisiologia, onde o tópico de hoje será sistema nervoso. Nesta aula, então, nós iniciaremos o sistema nervoso. Então, vamos falar um pouco da divisão funcional do sistema nervoso. O sistema nervoso, gente, ele é dividido em somático e visceral. O somático, gente, ele é consciente e voluntário. E ele tem uma divisão motora e uma divisão sensitiva. Já o visceral, ele é involuntário e também tem a divisão motora e a divisão sensitiva. Por que eu estou falando disso aqui para vocês? Para falar que a partir de agora nós vamos trabalhar com estas divisões aqui, que é a divisão somática motora e posteriormente a divisão visceral motora. O sistema nervoso motor, como eu mostrei, é dividido em somático e visceral. Tá? O somático, gente, nós estamos falando daqueles movimentos voluntários, certo? Aquela contração voluntária. Eu quero ir até a minha geladeira pegar um copo d'água. Eu vou abrir a porta, eu vou caminhar, é tudo voluntário. Quem está relacionado com isso? O sistema nervoso motor somático. O que ele controla? A contração dos músculos estriados esqueléticos. Tá? Já o visceral, gente, é involuntário. E nós estamos falando do sistema nervoso autônomo, onde nós vamos falar em gânglios. A aula atual eu vou falar do sistema nervoso motor somático e depois nós temos uma aula de sistema nervoso autônomo. Começando então, sistema nervoso motor. Como podemos ver nesta figura aqui do lado, que eu botei aqui, ele é constituído, então, nós temos aqui a fibra muscular, certo? Nós temos a junção neuromuscular e nós temos a medula aqui. Então, o sinal de contração para contrair sai da medula e manda contrair o músculo esquelético, certo? Vamos lá. Quais são as respostas motoras? Nós temos respostas motoras, gente, a nível medular, como eu mostrei na figura anterior, tá? Onde quem controla é a medula espinhal. Quem nós chamamos são os famosos reflexos medulares. São respostas extremamente simples. Então, aqui nós temos a seta apontando aqui a medula. Então, as respostas que quem controla é a própria medula. Nós vamos ter respostas motoras que quem controla é o tronco encefálico, que eu estou mostrando aqui com a seta azul. São respostas um pouco mais complexas. Eu já vou falar para vocês de cada um deles. E por último, as respostas motoras, elas podem ser controladas pelo proencéfalo, que é dividido em telencéfalo e diencéfalo, que nós vamos falar em córtex motor. São habilidades musculares mais complexas que são controladas pelo proencéfalo. Então, nós vamos ter respostas motoras a nível de medula, tronco encefálico e proencéfalo. Todas elas controlando, então, a contração e relaxamento dos músculos esqueléticos. Vamos começar, então, agora com a função motora da medula espinhal. Começando pela organização da medula espinhal. Abrindo aqui essa figura, nós podemos ver que aqui em cima nós temos o tronco cerebral, tá? E aqui embaixo nós vamos ter a cauda equina. Aqui nós vamos ter as vértebras, como é apontado aqui. E dentro nós temos a famosa medula espinhal. Essa medula, gente, é dividida em torácica, lombar e sacral. Então, torácica, lombar e sacral, certo? Nesta direção aqui. Quando eu pego
esta parte aqui e abro essa medula, o que eu observo? Eu observo que nós temos os nervos espinhais, como vocês podem ver aqui, e nós vamos ter o disco da medula envolto por uma vértebra. Abrindo um pouco mais esse disco da medula, nós vamos ver aqui dentro o famoso H medular, tá? Nós vamos ver uma via que entra, que é essa aqui, que é chamada a via sensitiva, e uma via que sai, que nós chamamos de raiz motora, tanto deste lado quanto deste lado aqui. Vou abrir um pouco mais ainda a medula. O que eu estou mostrando aqui ainda? Nós temos o neurônio ganglionar da raiz dorsal, tá? Entrando na medula. Esse neurônio, ele tem o quê? Um gânglio e ele é um neurônio sensitivo. Ele entrou na medula aqui e ele vai fazer sinapse com interneurônios, com outros neurônios. E aqui nós vamos ter o quê? A raiz motora saindo, onde nós temos o neurônio motor, certo? As informações, então, que vêm pela via sensorial, elas podem fazer sinapse diretamente com o neurônio motor, em alguns poucos casos, ou normalmente elas vão ascender para o tronco encefálico e podem ir até para o córtex cerebral, onde elas vão ser processadas e a informação pode voltar para cá. Quando volta, ela sai pela raiz dorsal para tudo desencadear algum movimento, certo? Abrindo um pouco mais a minha medula, o que eu vejo aqui? Aqui eu tô vendo uma parte só do H medular, eu peguei um lado só, em que eu vejo novamente a raiz sensorial, certo? Aqui no meio eu vejo vários neurônios, que são os interneurônios, e aqui eu vejo a raiz motora. Então, a raiz sensorial fazendo conexão com a raiz motora. Não lembrando, gente, que essa raiz sensorial pode ascender para as estruturas superiores, né? Voltando aqui à raiz motora, quem são esses aqui que eu vou marcar em amarelo? São os neurônios motores. Então, explicando um pouco mais, eu vou entrar em cada um desses interneurônios e neurônios motores. Mas voltando aqui, só observando aqui, onde ocorre essa integração dos meus neurônios? Na substância cinzenta. Então, o que eu chamo a substância cinzenta? De área integrativa dos reflexos medulares. Então, o que é a substância cinzenta? É essa parte aqui, ó, cinza, é onde ocorre a integração dos reflexos medulares. Integração dos neurônios na medula. Continuando. Então, cada segmento da minha medula espinhal contém milhões de neurônios em sua substância cinzenta, que é onde ocorre a integração. E esses neurônios, eles podem ser neurônios motores anteriores ou interneurônios. O que são esses neurônios motores? Esses neurônios motores são os neurônios que saem, então, da minha substância cinzenta, tá vendo aqui, tá? E vão até o músculo para fazer contração. Eles são divididos em neurônios motores alfa, que é esse que a seta tá mostrando para vocês aqui, este preto, tá? Que são fibras alfa, então fibras calibrosas, que conduzem a velocidade de condução elevada, então eles têm a velocidade de condução dessas fibras é muito elevada e ela é fundamental para te conseguir exercer a contração muscular, tu ter essas fibras alfa com velocidade alta,
tá? E essas fibras alfas vão inervar grandes fibras musculares e esqueléticas, como eu vou mostrar aqui em amarelo. Ela está inervando as fibras musculares e esqueléticas. Tá? Mas além deste, nós temos quem? Os neurônios gama. Quem são os neurônios gama? São esses em vermelho aqui, ó, como vai mostrar minha seta, certo? Esses neurônios, eles têm fibras A delta, então são fibras de calibre um pouco menor, onde a velocidade de condução do impulso nervoso é menor. Elas vão inervar o quê? As fibras intrafusais. Aqui, onde é que elas estão inervando? As fibras intrafusais. A função dessas fibras A delta é o controle do tônus muscular, como está escrito aqui. Certo? E quem são os interneurônios? São essas pequenas células excitáveis aqui. Isso aqui tudo são interneurônios. Essas pequenas células excitáveis que tu vê aqui são os famosos interneurônios. Eles apresentam interconexões entre si, como a gente pode ver aqui, tá? E muitas delas fazem sinapses com quem? Com os neurônios motores. Então, são todas essas estruturas aqui, ó, que eu tô pintando em amarelo para vocês. Esses neurônios aqui de dentro são os famosos interneurônios, tá? Ampliando um pouco mais aqui, a gente consegue ver melhor os interneurônios, certo? E ver que eles fazem, então, conexões entre si e pode fazer conexões com os neurônios motores. E eles também fazem conexões com a raiz sensorial. Esses interneurônios, gente, eles são responsáveis pela função integrativa da medula. Então, eles que vão fazer a integração dos sinais da medula. Como é que eu consigo uma hora excitar o neurônio motor, outra hora inibir o neurônio motor? Por causa dessa integração que a gente tem no meio com os interneurônios, porque eles podem ser excitatórios, eles podem ser inibitórios. Então, eu consigo regular a função, então, motora da medula através desses interneurônios, estimulando um ou outro interneurônio. Como eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, quando nós entrarmos em reflexos medulares. E quem são os receptores sensoriais musculares? Nós temos o fuso muscular, que vocês já viram nas aulas anteriores, quando nós falamos em sistema somatosensorial, é o mesmo fuso muscular, que ele está no ventre do músculo e ele envia informações sobre o comprimento do músculo e sobre a velocidade de variação do comprimento do músculo. Então, ele vê o comprimento do músculo, se aumenta ou diminui de comprimento. Ele é essa estrutura aqui, que vocês estão vendo em amarelo aqui no meio, certo? Que eu vou marcar embaixo em vermelho, tá? Ele tá aqui nessa região aqui. E ele vai controlar, vai dizer como tá o comprimento do músculo e vai mandar informações se devemos contrair mais ou menos. O outro receptor envolvido é o órgão tendinoso de Golgi, que está nos tendões musculares. Ele tem a ver com tensão do tendão ou velocidade de variação da tensão do tendão, então a força que o tendão está exercendo. Se tu está muito contraído, se está muito relaxado, a tua tensão, tá? E ele é essa estrutura aqui, que quando o músculo fica mais tensionado, pressiona o órgão tendinoso de Golgi, fazendo com que ele emita o sinal, dizendo que tem uma alteração de tensão, certo? Então, aqui nós temos o órgão tendinoso de Golgi. Então, os dois principais receptores sensoriais musculares envolvidos, então, com o controle motor, tá? Com as funções motoras da medula espinhal, são os receptores sensoriais musculares, fuso muscular e órgão tendinoso de Golgi. São os principais, não estou dizendo que são os únicos. Agora, gente, nós vamos passar realmente para as funções motoras da medula espinhal, falando um pouco dos reflexos medulares.
Gente, o que são reflexos medulares? Reflexos medulares são movimentos involuntários, certo? Onde o impulso sensorial ele vai chegar na medula. Cada impulso sensorial será processado diretamente na medula e vai enviar uma resposta para o músculo contrair ou relaxar. Então, são reflexos, né? São movimentos involuntários que quem comanda é a medula. Gente, para os reflexos medulares, nós não vamos conseguir controlar. Tu não tem como parar um reflexo medular porque tu quer. No momento em que tu consegue controlar, nós já não estamos mais falando em reflexos medulares, e sim de um controle a nível cortical, onde nós não temos só mais a medula envolvida, nós temos áreas superiores envolvidas, certo? Como eu falei aqui, não há controle superior no reflexo medular. E ele é involuntário. Abrindo aqui, só lembrando, né, para revisar isso, então o que é um reflexo? Nós vamos ter, por exemplo, finquei uma agulha no meu dedo, certo? O que essa fincar agulha faz? Manda um estímulo sensorial para a medula. Esse estímulo sensorial, ele não vai passar para cima. Ele não vai passar para cima, tá? Ele vai fazer sinapse diretamente com interneurônios e com o neurônio motor. Pode ter interneurônios ou não no meio, tá? E esse neurônio motor aqui, ele vai mandar um sinal, um impulso nervoso, dizendo para o meu efetor, a minha fibra contrair. Quem é que foi que controlou? A medula, o centro integrador da medula. Então, gente, nós não temos envolvimento do sistema superior. Não existe ascensão para cima aqui, para as regiões superiores do meu sistema nervoso. Tá? Quem vai controlar aqui é diretamente a medula espinhal. Então, agora a gente vai ver as funções motoras da medula espinhal, os reflexos medulares. Continuar, então, nos reflexos medulares. O primeiro reflexo que nós vamos ver é o reflexo de estiramento muscular ou reflexo miotático. Tá? O reflexo miotático, gente, ele é esse reflexo monossináptico que nós vemos aqui. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que tu tem aqui um fuso muscular, tá? Como diz aqui, que vai mandar um sinal através do sistema nervoso sensorial para a medula. Esse sinal, gente, ele vai ficar na medula. Como é que eu vou dizer? Ele não ascende para os níveis superiores, tá? O neurônio sensorial aqui, ele faz sinapse diretamente com o neurônio motor, monossináptico. Esse neurônio motor agora vai contrair ou relaxar a fibra, levando a uma alteração, então, do comprimento da fibra, levando a uma contração ou relaxamento dessa fibra. Isso nós chamamos, gente, de reflexo miotático. Quando é que ocorre? Sempre que o músculo é estendido rapidamente, a excitação dos fusos, então a excitação deste fuso aqui, causa contração reflexa das fibras musculares esqueléticas grandes extrafusais. Então, o estiramento, tá? Quando tu estende o músculo rapidamente, esses fusos então vão mandar informação para a medula. Essa informação vai ser passada, então o sinal vai ser passado para o neurônio motor, através então de um impulso elétrico, né, de uma condução nervosa, que vai vir aqui e mandar contrair as fibras extrafusais. Isso nós chamamos, gente, de reflexo miotático. Ele é uma via monossináptica, como eu mostrei para vocês, porque ele tem apenas uma sinapse, que é essa aqui que está aqui em amarelo. E esse reflexo miotático, gente, ele é responsável pela contração do nosso tônus muscular. Nós temos sempre um tônus no nosso músculo. Quem é responsável é o reflexo miotático. Continuando o reflexo miotático, gente, nós temos um exemplo de reflexo miotático que é o reflexo patelar.
que é o reflexo patelar? O reflexo patelar é aquele reflexo que se usa muitas vezes para medir a capacidade de reflexo de uma pessoa. Quando tu vai no médico, o médico senta você numa cama e pega um martelinho e dá uma leve pressionadinha no teu joelho, a tua perna faz o quê? Ela sobe. Isso é o reflexo patelar, certo? Então aqui, ó, um estímulo de percussão do tendão estira o músculo. Então, no momento em que o médico dá aquela marteladinha no teu joelho, tu tem um estímulo de percussão que vai estirar o teu músculo, fazendo o quê? Fazendo com que tu gere um sinal dizendo que está acontecendo alguma coisa ali. Esse sinal, gente, ele vai ir para a medula, tipo pelas vias aferentes, então pela via sensorial, por essa via aqui. Na medula, ele vai fazer o quê? Uma sinapse com o neurônio motor. Então, o neurônio motor vem aqui, certo? E o que ele faz aqui? Ele vai agir aqui no músculo da perna, fazendo com que tua perna levante, tá? Então, tu vai fazer com que a perna vá para frente, sem tu pensar, tu não tem como controlar isso. Isso é o reflexo patelar, tá? Mas ao mesmo tempo que tu tem este músculo aqui agindo, nós vamos ter um outro reflexo, né, que age no músculo de trás, aqui de trás. Porque enquanto um contrai, o outro relaxa, certo? Enquanto nós temos a contração de um músculo, nós temos que ter o relaxamento de outro. Então, esse mesmo estímulo, ele vai estimular esse outro neurônio aqui, certo? Que vai levar ao relaxamento deste músculo de trás. Então, a contração e relaxamento. Gente, então esse é um exemplo de reflexo miotático, o reflexo patelar. Outro exemplo de reflexo miotático, que é do dia a dia das mulheres, ou de quem anda de salto, é realmente o andar de salto. O andar de salto faz tu ter constantemente um reflexo miotático. Por quê? Porque o teu ângulo normal de uma pessoa que não está de salto é este ângulo aqui, desta menina aqui, certo? Então, tu tá 90 graus da terra, por exemplo, do chão. Então, tu tem que estar nesta posição aqui de 90 graus. Quando tu põe um salto, tu sai desta posição aqui de 90 graus em relação ao solo. Os teus 90 graus não são mais em relação ao solo. Então, tu fica nesta posição, ficaria nesta posição aqui, pelo normal. Só que a gente sabe que as mulheres, as pessoas que usam salto, elas não ficam nesta posição aqui. Elas tendem a ficar 90 graus. Por quê? Porque constantemente tu começa a gerar o reflexo miotático, né? Fazendo contrações e relaxamentos nos músculos, fazendo com que a tua postura volte aos 90 graus. Então, o andar de salto está constantemente gerando o famoso reflexo miotático, que é aquele reflexo em que que vai mandar a pessoa voltar à posição dos 90 graus. Tá? Alguém controla isso voluntariamente? Não, ninguém controla voluntariamente. Isso é feito de uma maneira involuntária. O próximo reflexo que a gente vai estudar são os reflexos tendinoso de Gauge. O que ele detecta? Aumento de tensão no músculo, refletida no próprio tendão. Então, o que é esse reflexo tendinoso de Gauge? Novamente, nós abrimos aqui, nós temos um músculo, tá? O meu músculo. Nós vamos ter a nossa via sensorial e a nossa via motora, tá? Quando eu tô com o músculo tenso aqui, o que o órgão tendinoso de Gauge diz? Tá muito tenso. Então, o que eu tenho que fazer? Nós vamos ter que relaxar isso aqui. Então, ele manda uma informação aqui para a medula automaticamente manda uma informação de volta dizendo que tem que relaxar. Isso acontece, gente, normalmente quando nós estamos segurando algo muito pesado. A gente está segurando, tensionando, chega uma hora
em que o músculo começa a perceber que pode vir a lesionar o meu músculo. Eu posso vir a lesionar o meu músculo, que eu tenho que fazer alguma coisa. É um reflexo que a pessoa acaba por, deixa eu passar, liberar o que está na mão, certo? Porque aquilo poderia vir a prejudicar o músculo. Isso nós chamamos de reflexo tendinoso de Golgi, certo? Então, o sinal veio, entrou na medula. O que ele fez? Ele fez uma sinapse com o neurônio inibitório aqui, o interneurônio inibitório. Esse interneurônio inibitório mandou um sinal de inibir o músculo, certo? O momento em que ele mandou um sinal de relaxar o músculo, né? Ele está inibindo, então, a contração. Ele relaxa o músculo, liberando o que nós estávamos na mão. Então, ó, o neurônio proveniente do órgão tendinoso de Golgi dispara potenciais. O neurônio motor é inibido, o músculo relaxa e a carga cai. Então, isso é o reflexo tendinoso de Golgi, tá? Onde nós vamos ter simplesmente aquele reflexo em que tu deixa cair sem querer algum objeto simplesmente porque tu tá tensionando demais um músculo. E agora, gente, nós vamos ir para o último dois reflexos que nós vamos trabalhar, que são os reflexo flexor e reflexo extensor cruzado. Nós vamos estudar esses dois reflexos junto. Esses reflexos flexor e extensor cruzado são vias polissinápticas. Abrindo essa figura aqui, eu posso ver que é uma via polissináptica em decorrência disso aqui. Aqui nós vimos várias sinapses, então é polissináptica. Então, gente, o que é o reflexo flexor e o que é o reflexo extensor cruzado? Inicialmente, nós vamos ter um estímulo doloroso. Esse estímulo doloroso aqui, por exemplo, nessa situação, foi aplicado no pé. Então, nós tivemos um estímulo doloroso, onde nós tivemos a estimulação de um nociceptor, que é o receptor da dor. Esse sinal, ele foi então transduzido, né? Formou um sinal elétrico que percorreu toda a via sensorial e entrou na medula. Aqui na medula, gente, o sinal ele diverge. O que quer dizer isso? Nós passamos esse sinal que estava em um único nociceptor, em uma única fibra sensorial que veio lá de um nociceptor, ele foi para vários outros neurônios. Tá? Fez sinapse com vários interneurônios. Isso é uma via divergente. Depois disso, o sinal divergente, ele começa, então, ele passar entre os interneurônios e ele vai estimular tanto a perna direita quanto a perna esquerda. Quando nós estamos falando no reflexo flexor, nós vamos falar do que acontece nesta perna aqui, certo? Como o nome já diz, é reflexo flexor, a gente flexiona a perna. Então, o que acontece quando eu piso, por exemplo, num prego? Automaticamente nós retiramos a perna, sem pensar, sem nada. A gente, antes de processar a informação, a gente já retirou a perna. Isso é o chamado reflexo flexor. Porque o estímulo sensorial chega, ele faz sinapse com interneurônios, certo? Aqui nós vamos ter um interneurônio inibitório. Esse interneurônio inibitório, ele vai fazer sinapse com o neurônio motor e vai vir inibir este músculo de cima. Simultaneamente, o que nós temos aqui? Aqui nós temos um neurônio excitatório, tá? Este mesmo sinal vai também excitar o outro neurônio motor aqui de trás, contraindo esse músculo aqui, fazendo com que a minha perna levante, tá? Isso é chamado de reflexo extensor cruzado. Entretanto, gente, para nós não cairmos, a gente precisa que esta outra perna aqui atrás, esta perna daqui, se estenda, ela fique reta. Isso é chamado de reflexo extensor cruzado. Então, automaticamente, no momento em que eu levantar uma perna, a outra vai estender, certo? Então, junto com o flexor, nós vamos ter o extensor cruzado. Então, esse mesmo estímulo que chegou aqui na medula,
chegou aqui na medula, ele também faz sinapses com outros dois interneurônios, com outros dois interneurônios aqui, né? E outros dois neurônios motores. Agora, gente, ele vai vir e vai inibir o músculo de trás da perna e vai estimular o músculo da frente, fazendo com que a perna estique. Isso serve para te não perder o equilíbrio e não cair no momento em que tu levantar uma das pernas. Tá? Esse reflexo aqui é chamado de reflexo extensor cruzado. Então, ele sustenta o corpo à medida que o peso é transferido para longe do estímulo doloroso. Se tu não tivesse esse reflexo extensor cruzado, no momento em que tu levantasse, você cairia no chão. Tu não conseguiria manter o teu corpo. Então, aqui, gente, nós temos dois exemplos de reflexos polissinápticos, o reflexo flexor e o reflexo extensor cruzado. Esse reflexo flexor, normalmente, ele se dá em decorrência a um estímulo doloroso, certo? Normalmente, quando tu pisa em alguma coisa que leva à estimulação de um nó receptor. Então, o que a gente viu até agora? Quais são as funções motoras da medula espinhal? Ela está relacionada com os atorreflexos, tá? Que é constituída de um arco reflexo, onde não tem modulação superior. Nós temos o reflexo miotático, foi um que a gente estudou, o reflexo tendinoso de Golgi e agora o reflexo flexor e extensor cruzado. Continuando, então, o nosso estudo. Agora nós vamos continuar o nosso estudo ascendendo um pouco mais para cima, vendo as funções motoras agora do tronco encefálico. Lembre que a medula controla o tronco encefálico, controla o proencéfalo. Então, quais são as funções motoras do tronco encefálico? O que está relacionado ao tronco encefálico? O que o tronco encefálico controla? Vamos lá, abrindo aqui, antes de mais nada, nós temos que ver o que é o tronco encefálico. O tronco encefálico, gente, ele é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, ele é essa região aqui, que fica mais ou menos aqui. Esse aqui é o tronco encefálico. Esse tronco encefálico, gente, ele desempenha várias funções. E várias funções motoras. Então, quais são as funções do tronco encefálico? A primeira, ele é uma extensão da medula na cavidade craniana, porque a gente sabe que a medula está aqui e ele é a extensão da medula que vai entrar na cavidade craniana. Então, ele vai conter núcleos motores sensoriais e motores, né? Núcleos motores e sensoriais que realizam funções sensoriais e motoras da face e da cabeça. Então, ele está muito relacionado com as funções tanto sensoriais quanto motores da face e da cabeça. Então, essa é uma das primeiras funções do nosso tronco encefálico. Qual é a segunda função? São funções especiais de controle exercido pelo tronco encefálico. Aqui, gente, eu vou dar uma ressalva, porque essas funções que nós vamos entrar aqui são funções involuntárias do tronco encefálico. Tu não consegue controlar, certo? São funções, às vezes, vegetativas e muitas vezes que elas são controladas pelo sistema nervoso autônomo. Que são elas? Controle da respiração. Nós não conseguimos controlar a respiração. Tu não passa o dia inteiro dizendo respira, respira, agora inspira, agora expira. Não. O tronco encefálico aqui controla. Controle do sistema cardiovascular. Nós não controlamos nosso batimento cardíaco. Controle da parcial da função gastrointestinal. Nós não temos capacidade voluntária de controlar o peristaltismo. Não temos. Quem controla? O tronco encefálico. Eu não consigo parar o peristaltismo. Eu não consigo mandar para o meu coração dizer para de bater. Não consigo. Controle dos movimentos oculares, gente. Existem movimentos oculares voluntários,
com certeza, a gente consegue pensar e olhar para o lado. Mas nós temos movimentos oculares involuntários, que quem controla é o tronco encefálico. E controle do movimento corporal e equilíbrio, tá? Então, gente, como eu estou falando agora do sistema nervoso motor somático, eu vou me deter neste controle do movimento corporal e equilíbrio, certo? Quando nós falarmos um pouco em sistema nervoso autônomo, a gente entra um pouco em cardiovascular, em gastrointestinal, movimentos oculares e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Qual é a terceira função, então, do tronco encefálico? É uma estação especial de passagem para sinais de comando de centros neurais superiores. Então, gente, como eu falei ali, controle do movimento corporal total e do equilíbrio. Vamos lá. O que eu quero dizer com controle do movimento corporal total e do equilíbrio? Quem está envolvido com isso? São dois núcleos, os núcleos vestibulares e os núcleos reticulares do tronco encefálico. Quem são? Núcleos reticulares e núcleos vestibulares. Os núcleos reticulares são divididos ainda em núcleos pontinos e bulbares. Então, esses núcleos presentes no tronco encefálico, eles estão envolvidos com esse movimento, controle, né, do movimento corporal total e do equilíbrio. O que quer dizer? Gente, resumindo, é a capacidade que a gente tem de estar em equilíbrio ou estar de pé contra a gravidade. É a capacidade que a gente tem realmente de estar em equilíbrio, de conseguir se levantar, de conseguir se manter numa posição sem cair. Porque nós estamos indo contra uma força importantíssima da natureza, que é a força da gravidade. A força da gravidade, ela pressiona a gente. Se não tivesse esse controle a nível de tronco encefálico, nós não conseguiríamos nem levantar e nem se manter de pé, porque a gravidade mandaria a gente para o chão. E quais são os núcleos envolvidos? Principalmente núcleos vestibulares e núcleos reticulares. Mas continuando. Como eu disse, então, o que eles vão controlar? A sustentação do corpo contra a gravidade. É o papel dos núcleos reticulares e dos núcleos vestibulares. Vamos lá. Então, quem são esses núcleos reticulares e vestibulares? Então, vamos falar um pouco do papel dos núcleos reticulares, tá? Nós temos dois núcleos, o núcleo reticular pontino e o núcleo reticular bulbar. Qual a diferença entre eles? O núcleo reticular pontino, gente, ele é excitatório. E o núcleo reticular bulbar, ele é inibitório. O núcleo reticular pontino, gente, os tratos do núcleo reticular pontino, ele termina em neurônios motores anteriores mediais da medula espinhal, certo? Músculos axiais, que são os paravertebrais e extensores de extremidades, que sustentam o corpo contra a gravidade. Então, ele controla esses músculos que sustentam o corpo contra a gravidade. E o trato reticular bulbar, ele recebe aferências do trato córtico-espinhal e rubro-espinhal e manda sinais inibitórios para os músculos antigravitários, paravertebrais e extensores de extremidades. Já vou explicar os dois. Importante lembrar, pontino excitatório, bulbar inibitório. E eles vão controlar a capacidade que a gente tem de se manter contra a gravidade e nós não termos uma contração muito rígida. Continuando, o que nós vamos ter então? Qual é o papel então desses núcleos reticulares, gente? É sustentação do corpo contra a gravidade. Gente, se nós não tivéssemos isso, nós não conseguiríamos ficar parados de pé em momento nenhum. Nós cairíamos no chão, porque a gravidade é uma força que está mandando nós para baixo. E ela é uma força muito alta. Então,
nós não teríamos capacidade realmente de se levantar, certo? Então, o que nós temos? Esse trato reticular, reticulares e vestibulares, eles mandam sinais para os músculos dizendo para o músculo contrair. Só que são esses sinais fortes, porque tu precisa de uma contração forte. Então, o trato reticular, o pontino, que ele é excitatório, ele vai mandar sinal para o meu músculo contrair de uma forma muito intensa. Então, assim, ele manda sinais fortíssimos para o meu músculo contrair, certo? No momento em que ele manda esses sinais fortíssimos, meu músculo pode contrair extremamente forte e eu ficar com uma rigidez. Para evitar, então, essa rigidez, o que o organismo fez? Ele lançou o outro núcleo, que é o bulbar, que manda sinais inibitórios. Então, de tempos em tempos, o núcleo bulbar, que é esse aqui, ele fica mandando sinais inibindo as aferências do pontino, tá? Fazendo com que, de tempos em tempos, ele suaviza o sinal que está chegando lá nos meus músculos paravertebrais, para não deixar ele tão contraído. Então, lembrando, ele serve para sustentar contra a gravidade, então os sinais têm que ser fortes. Mas de tempos em tempos nós temos o sinal inibitório que ameniza isso. Para nós termos uma contração adequada. Então, o que nós temos aqui, gente? O que eu estou querendo dizer? Qual é o papel dos núcleos reticulares e vestibulares, principalmente do tronco encefálico? É sustentar o corpo contra a gravidade. Então, é a capacidade que a gente tem de se manter de pé, de se manter sentado, mas manter a coluna ereta, para nós mantermos o nosso equilíbrio e a nossa postura. Então, quem é que faz isso? São os sinais emitidos por esses núcleos reticulares e vestibulares, certo? Então, eles mandam sinais fortes, os núcleos reticulares pontinos mandam sinais fortes de contração, excitatórios, fazendo com que o músculo contraia fortemente para conseguir me manter em equilíbrio, para se manter numa postura. Só que de tempos em tempos nós vamos ter um sinal inibitório desencadeado pelo bulbar para dar uma amenizada, para impedir que essa contração seja muito extensa. Então, assim, ó, o que esse antagonismo excitatório e inibitório entre os músculos reticulares, pontinos e bulbares faz? Ele permite que os músculos fiquem, ele não vai permitir, né, que os músculos fiquem anormalmente tensos. Ele permite que os músculos fiquem com uma contração adequada, certo? Se nós perdermos, gente, essa atividade bulbar, nós podemos desenvolver o que a gente chama de rigidez, tá? Uma hiperativação completa do sistema excitatório contínuo leva ao que a gente chama de rigidez. Rigidez e descerebração é o que nós vimos nessa figura aqui. A pessoa perdeu os controles pontinos e bulbares, né? Aquele antagonismo, levando a uma rigidez. Então, tu fica com os músculos extremamente rígidos. A importância, então, do antagonismo pontino-bulbar. Então, gente, o que a gente viu até agora? As funções motoras do tronco encefálico. Nós temos as funções especiais do tronco encefálico, que controle cardiovascular, respiratório, que depois nós falaremos mais adiante. E nós temos a principal, que eu falei para vocês, que é a sustentação do corpo contra a gravidade, papéis dos núcleos reticulares e vestibulares. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos nessa aula a função da medula espinhal, que são os atos reflexos, são as funções reflexas que não ascendem para o sistema nervoso central, que eu estou dizendo superior, que não ascende para as áreas superiores do meu sistema nervoso. Nós vimos também o controle motor exercido pelo tronco encefálico, tá? No qual eu foquei bastante na parte da sustentação do corpo contra a gravidade. Então, por hoje nós ficamos.
Muito obrigada e até a próxima!